Bom dia em nome do Senhor Jesus. Amém. Santos de Deus, orem por mim. 2 Pedro, capítulo 3, nós vamos fazer a leitura inicial. Quem deseja ler conosco, nós vamos ler 14 versículos. 2 Pedro, capítulo 3. Damos boas-vindas a todos. Saudamos também nossos irmãos que estão pela internet, estão nos ouvindo, aqueles que ainda nos ouvirão. E desejamos que Deus conceda uma bênção especial a cada um de nós. Todos encontraram? Amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? Piedade aqui é temor de Deus. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas,
procurai que dele sejais achados, imaculados e irrepreensíveis e em paz. Amém. Grande Deus, como somos agradecidos ao Senhor por sua palavra escrita, a qual nós podemos tomá-la em todos os momentos da nossa vida, a hora em que nós desejamos, podemos ouvir o Senhor falando conosco. E agora, bom Pai, nesta manhã, teus filhos estão reunidos e eles vieram, Senhor, não foi para um passeio, mas vieram para adorar ao Senhor, vieram para receber uma bênção especial do Senhor, sabendo que é pelo ouvir a sua palavra que a nossa fé será edificada. Então fale conosco, nós o pedimos e somos agradecidos por esse novo dia, esta nova manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Assentai-vos. Nós vamos continuar meditando um pouquinho mais na mensagem O Arrebatamento. O profeta falou sobre esse tema no dia 4 de dezembro do ano de 1965. Portanto, foi justamente nesse mês, no finalzinho dele, que o profeta sofreu o acidente, né? Muito bem. E o assunto é arrebatamento, que é o próximo passo que a igreja dará. E cremos que será muito em breve. Agora, amados, irmão Brana, o nosso Elias, disse que um pequeno sinal de Deus era o suficiente para os apóstolos. Um pequeno sinal era o suficiente para eles. E Deus tem nos dado sinais, sinais e sinais. Agora, nós precisamos ter aquela sensibilidade, porque senão acostumamos com os acontecimentos e de repente Deus está nos dando um sinal e a gente não tem aquela sensibilidade para entender o que Deus está falando, o que Deus está querendo nos mostrar, e muitas vezes até nos livrando de um acidente, nos livrando de um grande perigo. Então, amados, não percam a sensibilidade. Sejam pessoas sensíveis, porque somos um povo espiritual. Há na mensagem As Bodas do Cordeiro, no parágrafo 103, o nosso profeta diz: você é uma pessoa diferente. Nós somos pessoas diferentes. Uma personalidade diferente. Porque você é uma nova criação. Você é uma nova criação. Você não é a mesma criação polida. Você não é um homem que simplesmente virou uma nova página. Irmão Brana diz: Deus não está interessado em você virar uma nova página, né? Deus quer que você seja uma nova criatura. Então você não é um homem que virou uma nova página, mas um homem que morreu e nasceu de novo e se tornou uma nova criação em Cristo Jesus. E o Espírito do Deus vivo vive em você. Amém. Você crê que você tem o Espírito Santo? Amém. É Deus. Então sejamos sensíveis,
O nosso profeta diz que a pombinha celestial, ela é muito sensível. Diz que o menor rosnado do lobo faz ela alçar voo e pousar bem distante. Porém, ela não foi embora de vez. Ela está pousada ali naquele galho, ali daquela árvore, não é? Esperando você chamá-la de volta. Amém. Quantas vezes nós perdemos a sensibilidade, esquecemos que estamos na presença de Deus e ficamos fervorosos no espírito, ficamos fervorosos nos nervos, né? E me dando vontade de... É verdade. Essa natureza humana ainda está em nós. Na verdade, a nossa alma foi redimida, mas o nosso corpo, a nossa carne ainda não. Então precisamos estar orando e vigiando e fazendo a nossa parte. Deus nos abençoe. Amém? Muito bem. Então, o profeta fala para nós paramos aqui no parágrafo 59, na mensagem O Arrebatamento, e no parágrafo 60, ele nos conta de algo que aconteceu. Agora vejamos a sensibilidade que o profeta de Deus tinha. Aí você diz, mas é claro, não é? Deus falava com ele, e etc, etc. Ora, vamos lembrar, ele era um homem, tal como a mim e a você, sujeito às mesmas paixões. Então ele diz no parágrafo 60, não é uma coisa estranha que não faz muito, na costa leste, o grande blackout. Eles não puderam entender isto. Eles, as pessoas que presenciaram aquilo, não puderam entender, mas ele era um homem sensível. Eles não puderam entender isto. O Texas escureceu a semana passada. Eles não conseguem entender isto. Você não compreende que isto é um sinal? Você não sabe que as nações estão ruindo? Israel está em sua terra natal. E estes sinais estão indicando que nós estamos no fim. Ao mesmo tempo que está escurecendo, você não sabe que isto é um sinal que o profeta anunciou? Sim, mas no tempo da tarde haverá luz, que surgirá uma luz no tempo da tarde, quando os blackouts e coisas tais estiverem acontecendo de maneira como estão agora. Aí a ciência arranja lá uma interpretação, não é? E traz aquilo para o povo, e o povo, isso é assim mesmo. Isso é um acontecimento simples, não tem nada a ver. Veja exatamente como escureceu. O Papa recentemente veio aqui, falando ali da América, Estados Unidos. O Papa recentemente veio aqui. Lembre-se do tabernáculo, quando eles, reticência, vocês têm fitas, eu suponho, todos vocês peguem-nas, como o Senhor mostrou ali aquele dia no tabernáculo, exatamente onde aquelas eras da igreja estariam e como elas seriam. Olha, o profeta nos mostra que ele desenhou as eras da igreja em um quadro, tal como vemos aqui.
E depois o Espírito Santo veio diante de 300 pessoas, mais ou menos, e fez o mesmo desenho e colocou o nome dos mensageiros. Só que lá no final o irmão Brana colocou Elias, porém o Espírito Santo escreveu Brana. Sinais, Deus indicando o seu profeta, Deus falando para mim e para você que Ele tem nos visitado através de um profeta. Amém. Exatamente onde aquelas eras da igreja estariam e como elas seriam. Eu as desenhei no quadro ali em cima, aquelas eras da igreja que vocês veem aqui, desenhadas no livro. E como aquele Espírito Santo desceu numa grande coluna de fogo e voltou direto ali atrás, naquela parede, e as desenhou. Ele próprio, enquanto 300 ou 400 pessoas estavam presentes, olhando para isso. Agora eu imagino que muitos daqueles que estavam ali presentes e viram aquilo acontecer, eu creio que muitos deles se debandaram. Porque é necessário que haja revelação. Se não tiver revelação, cumpre-se aquilo que o Senhor Jesus disse: a letra mata, porém o Espírito é o que vivifica. Amém. Exatamente. Quando o Papa partiu para cá, a lua de algum modo escureceu. E eles tiraram suas fotos da mesma maneira que foi desenhado ali na plataforma. Agora, ele fez sua viagem aqui no dia 13, caminhou, quer dizer, subiu, não é? 13 passos. Ele subiu aqui no dia 13, caminhou 13 passos, serviu a comunhão a 13 pessoas, veja bem, e há uma nação que o número é 13. Tudo 13. Veio no dia 13, subiu 13 degraus, serviu a comunhão para 13 pessoas, em uma nação que o número dela é 13. É sinal ou não é? E blackouts vindo por toda parte. Você não vê onde estamos? Nós estamos no fim do tempo. E zombadores surgirão no último dia, dizendo: não há diferença no tempo em revelação, ou melhor, em relação ao que era quando nossos pais dormiram. Pedro escreveu, não é? Dizendo que nos últimos dias viria um escarnecedor, dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque todas as coisas permanecem do mesmo jeito, desde que nossos pais dormiram. Mas Pedro diz que eles voluntariamente ignoram isso. Voluntariamente. Agora, quando você vê que estas coisas começam a acontecer, erga a sua cabeça, apronte-se. Algo poderia acontecer a qualquer hora. Cristo vir por sua igreja. Amém. Agora, amados irmãos, o profeta de Deus nos disse que esta era de Laodiceia, que é a última era, ela terminará com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nós não sabemos o dia e nem a hora, não é? Jesus falou que daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Mas Ele tem nos dado sinais, através dos quais nós poderemos vir
e então exercitar a nossa fé, sabendo que estamos vivendo os tempos finais. E isso pode acontecer a qualquer hora. De que maneira vai acontecer? Será num abrir e fechar de olhos. Me mandaram um vídeo, um senhor, um pregador, não sei se ele é pastor ou não, ele fez uma encenação, pegou uma vasilha com uma serragem, né? E jogou bastante preguinhos pequenos ali naquela serragem. E depois ele pegou um grande imã, né? E aí ele fez uma demonstração. Passando aquele imã, ele não passava o imã na serragem, não, ele passava por cima, assim, ó. Os preguinhos saíam do meio da serragem e grudavam tudo no imã. Disse, será assim a vinda do Senhor Jesus. O grande imã de Deus será acionado. E aqueles que estiverem preparados, nós vamos subir, aleluia. Vamos agarrar naquele imã e vamos encontrar com ele nos ares. E dali iremos para a glória eterna. Você precisa crer nisso de todo o seu coração. Nós precisamos crer nisso de todo o nosso coração. Ou então estaremos perdendo o nosso tempo. Mas a verdade é, você não está perdendo coisa nenhuma. Nós estamos ganhando tudo. Amém. Nós estamos ganhando tudo. Então o profeta continua dizendo, olha, agora eles não creem nisto, porque eles estão supostos, eles não compreendem que são os que estão cumprindo as Escrituras. As Escrituras, elas se cumprem de ambos os lados, tanto para um lado, que é para os salvos, como também para o outro lado, que são os perdidos. Eles não sabem que as Escrituras estão se cumprindo neles. Porém, sejamos pessoas sensíveis. O profeta disse, as pessoas realmente não compreendem que fazendo essas coisas e dizendo essas coisas, estão cumprindo as Escrituras. Caifás, o sumo sacerdote, e todos aqueles sacerdotes naquele dia que zombaram e caçoaram dele, zombaram e caçoaram de Jesus, não sabiam que o mesmo Deus a respeito do qual eles estavam cantando lá na igreja, lá no templo, meu Deus, por que me desamparaste? Eles estavam cantando isso sobre o Salmo 22. Transpassaram as minhas mãos e os pés, cantando isso no templo. E ele morrendo ali na cruz. Eles cantando isso lá no templo e Jesus morrendo pregado naquela cruz para salvá-los. Mal sabiam eles que estavam fazendo isto. Até mesmo Jesus orou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, porque foi predito pelas Escrituras que estariam cegos. Você sabia que está predito que a igreja protestante e a igreja católica nos últimos dias estariam cegas? A mesma coisa, as Escrituras, com Cristo do lado de fora, tentando entrar, batendo na porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Mas eles estão ungidos com um espírito religioso, de maneira tal que eles pensam que eles não precisam de mais nada. Eu pertenço a tal e tal igreja. Como dizes, rico sou e de nada tenho falta. E não sabes que és miserável, pobre, desgraçado e nu
e cego. Apocalipse capítulo 3. Aí está, de volta à cegueira, pisando as coisas de Deus como se elas, isto não significasse nada para eles, zombando e caçoando disto. Foi isso que a Bíblia disse. Amém. Então, ela está se cumprindo de ambos os lados. Para os filhos de Deus, Deus está reunindo este povo, congregando este povo em um lugar em particular. Perguntaram para o irmão Brana: irmão Brana, a noiva terá que reunir em algum lugar em particular? E o profeta disse: sim, a noiva tem que se reunir em um lugar em particular. Sabe que lugar é esse? Na palavra. Amém. É aí onde nós estamos, reunidos, congregados na palavra, porque esta palavra é Cristo. Agora, amados, para eles, a Bíblia tem que se cumprir, então eles são os escarnecedores, os zombadores, que está predito nas Escrituras, como nós acabamos de ler. Porém, para a noiva, o arrebatamento é uma revelação. E estas coisas estão escondidas dos sábios e entendidos, porque não depende de quem quer e nem de quem corre, depende dele, que usa de misericórdia, que se compadece, e ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia. Amém. Ele teve misericórdia de você, minha irmã. Ele teve misericórdia de você, meu irmão. Ele teve misericórdia de nós. Então o profeta diz: mas para a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela. A revelação, a verdadeira noiva de Cristo, estará esperando por essa revelação do arrebatamento. Amém. Eu disse, não percam a sensibilidade. Porque esse Deus que nós servimos, que é o Criador de todas as coisas, esse Deus deu um instinto para a natureza. Isso é verdade, você pode prestar atenção e você verá que isso é a verdade. Deus deu um instinto para a natureza. O profeta fala daquele terremoto, não é? Lá na Índia, onde os muros eram feitos de pedras e de repente os pássaros saíram dos buracos daquelas pedras, daqueles muros, e voaram para o campo, para as árvores. O gado que ficava ali na sombra daquele muro foram todos para o meio do pasto da invernada e formaram um círculo ali. Coisa estranha. E de repente a terra tremeu e as rochas caíram. Se o gado estivesse ali, eles seriam machucados ou mortos. Se os pássaros estivessem ali, seriam todos esmagalhados pelas pedras. Mas Deus deu instinto para eles. Agora, se Deus deu um instinto para a natureza e para os seus filhos e para a sua igreja, agora nós não podemos perder a sensibilidade. Que se perdermos, irmão Brana disse, é bom você estar em oração. Se Abraão não tivesse em oração, quando aqueles 3 personagens apareceram lá para ele, eles teriam passado de largo e Abraão nem perceberia. Mas Abraão estava em oração, olhou e disse, lá vem o meu Senhor. Que sensação, hein? Que coisa gostosa! Então, amados, você fazendo parte desse grupo de pessoas que pertence à noiva,
Deus tem dado a você a revelação de sua palavra, e Deus dará para você a revelação dessa hora, essa hora principal. Amém. Agora, é uma revelação, porque a revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação, repete o nosso profeta. Fé é algo que lhe foi revelado, como foi a Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim. A fé é isso que é fé, é a revelação de Deus. E a igreja está edificada sobre uma revelação. O corpo inteiro, cada membro que faz parte desse corpo, tem alcançado essa graça de Deus. Vamos ler isso aqui tudo. Algumas semanas atrás, diz o profeta, eu estava conversando com um ótimo ministro batista, e ele veio discutir comigo. Pessoas que têm coragem, né? Ele veio discutir comigo, disse o irmão Branham. E ele disse, eu gosto do irmão como um homem, porém, disse, o irmão está todo enredado. Que caboclo, hein? Que caboclo destacável, né? O irmão está todo enredado. Irmão Branham disse. Eu disse, então, eu rogo que o irmão me ajude a ficar endireitado. Ele disse, com a escritura? Ele disse, eu rogo que o irmão me ajude a ficar endireitado. Ele disse, reticência, com a escritura? Ele disse, nós nunca conseguiremos, irmão Branham, encaixar as coisas até que coloquemos toda a palavra sobre palavra, quer dizer, palavra sobre palavra, exatamente conforme o grego e assim por diante. Então, esse irmão, né, esse irmão batista, que disse que gostava do irmão Branham como um homem, mas dizendo que o irmão Branham estava todo enredado, e disse, olha, nós não podemos conseguir isso se não colocarmos palavras com palavras. Temos que pegar o grego, pegar o, sei lá, mais o que, o inglês, e colocar ali para ver, né? Exatamente conforme o grego e assim por diante. E eu disse, o Senhor sabe que não é assim. Eu disse, até mesmo o concílio de Nicéia, lá no passado, tão distante quanto aquilo, 300 anos depois da morte de Cristo, eles ainda estavam debatendo qual erudito grego estava certo. Qual deles? Você pode saber. É uma revelação. A coisa toda é uma revelação. E isso depende de Deus. Amém. E eu disse, eu não posso aceitar revelação. Ele disse, eu não posso aceitar revelação. O profeta disse, então, como o Senhor pode aceitar a Cristo? E ele disse, ora, a Bíblia disse, aquele que crê em mim, veja, aquele que crê em Jesus Cristo tem vida eterna. Ele disse para o profeta, então, se eu creio em Jesus Cristo, eu sou herdeiro da vida eterna. Porém, o profeta respondeu, dizendo, isso é verdade. Mas também diz que ninguém pode chegar a Jesus Cristo, a não ser pela revelação do Espírito Santo, que lhe revelou isto. Está vendo? Aí está, direto de volta.
volta direto à revelação. Tem de ser revelado na Bíblia. A Escritura diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo senão pelo Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo não revelar, a pessoa pode até falar nos lábios, né? Pode até ter isso gravado na sua cabeça, na sua mente, mas ele não tem aquela revelação dada por Deus. Só mais um pouquinho que já encerraremos esse assunto. Caim e Abel não tinham nenhuma Bíblia para ler. Porém, foi revelado a Abel pela fé, que é uma revelação. Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, o que Deus testificou que ele era justo. Quando se perguntou a Jesus aqui em São Mateus, no capítulo 16, 17, 18, estou lendo como está escrito. Nós não temos tempo de ler isto, porém, se você quiser anotar, ele disse: quem dizem os homens ser o filho do homem? E um deles disse que tu és Moisés, outro diz que tu és Elias, e assim por diante. E ele disse: vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está no céu tu revelou. Sobre esta rocha, a revelação espiritual de quem Deus é, quem Jesus é. E ele é a revelação de Deus, Deus feito em carne e revelado ao mundo. Ele esteve no mundo, Deus esteve em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, revelando o que Deus era num corpo de carne. Pedro disse: tu és o Cristo, o ungido Filho de Deus. Amém. Agora, carne e sangue nunca tu revelou, mas meu Pai que está no céu, tu revelou. Estou lendo como está escrito. Sobre essa rocha edificarei minha igreja, a revelação da palavra em seu tempo próprio. Eu edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Oh, amados, que Deus ajude a nossa fé. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está edificada sobre a revelação. Revelação de quê? Revelação da palavra. Revelação daquilo que Cristo é, o Filho do Deus vivo. Agora, nós vemos aí os trinitarianos pobres, coitados, cegos espiritualmente falando, porque não pode ver que Jesus Cristo era tanto Deus como homem. Ele era Deus homem, ele era Deus em carne. Então Jesus Cristo era um homem, um ser humano como qualquer um outro. Por isso ele teve fome, ele teve canseiro, o profeta diz que ele teve dores de cabeça. Ele sentou sobre uma pedra enquanto os discípulos foram comprar alimento lá na cidade, ali junto ao poço de Jacó. Ele estava sentindo dores de cabeça quando aquela mulher samaritana veio tirar água daquele poço. Aleluia! Deus escrevendo certo por linhas que parece torta. Irmão Brana diz que quando os discípulos voltaram e viram-no conversando com aquela mulher, eles chegaram bem devagarinho, pé por pé, quem sabe meio agachadinho assim. Olha, sabe o que está acontecendo ali? Olha, o nosso mestre conversando com uma mulher samaritana. Olha, escuta. Aí foi justamente naquela hora que ele deu a água da vida para ela. Aleluia. Esse é o nosso Deus misericordioso. Então, amados irmãos, olha,
Se cultura intelectual fosse a coisa escolhida, preferida de Deus, então eu e você, nós estaremos perdidos. Porque nós não temos nem o primário, não é? Não temos nem o primário. Porém, apesar de não saber escrever o nome, muitos de nós, mas sabe que Jesus Cristo é Emanuel. Não tem nenhuma dúvida que Ele é Deus conosco. Aleluia. Me lembro do irmãozinho lá em Ivaiporã, aquele índio, não é? Parecia uma pessoa selvagem, até parecia uma pessoa demente, pela maneira dele agir lá na sua propriedade, fazendo buraco, fazendo garagem para as galinhas, e etc, não é? Mas falasse com ele da mensagem. É Deus mesmo. Agora, irmão Brana mostra para nós algo aqui que é um tanto profundo, e nós vamos passar por isso aqui, porque eu creio que a hora é apropriada para isto. Ele disse: o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, está selado para os incrédulos. Ali a Bíblia diz, no capítulo 22, qualquer que tirar uma palavra disto, ou acrescentar uma palavra a isto, eu tirarei sua parte do livro da vida. Não pode ser acrescentado e também não pode ser tirado. Agora, o que será desse povo que tira o que está escrito e acrescenta o que não está escrito? Sabe o que eu penso? Perder o temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. O homem sábio é o homem que teme a Deus. Mas perder o temor de Deus, então, nós vamos fazer da maneira como nós queremos. Nós queremos fazer assim. Qual a mensagem de Deus falou? O profeta falou sobre isso. Que na mensagem, olhe, passamos por isso há pouco tempo. Então vejamos, não pode ser tirado, como também não pode ser acrescentado. Nós compreendemos que então foi inteiramente dado aos crentes. E isto abre o livro de Apocalipse e revela quem é o autor deste livro inteiro. Ele era na aparência como Alfa e Ômega, de Gênesis a Apocalipse. Jesus Cristo, exatamente o mesmo, de ponta a ponta, e revela o seu completo mistério de si mesmo e seus planos para as suas eras da igreja que haveriam de vir. E foi selado ali por 7 selos. Tem gente que não gosta de ler o livro de Apocalipse, tem medo. Se ler o livro de Apocalipse, tem insônia à noite. Agora, o livro foi escrito, mas então lembre-se, ele foi selado com 7 selos. E esses 7 selos não haveriam de ser abertos. Apocalipse capítulo 10. Não deveriam de ser abertos até o toque do último anjo terrestre na terra. Apocalipse 10, 7, está vendo? E nos dias do toque da mensagem do último anjo, 7º anjo, se cumprirá os segredos de Deus nesta era. Essa é a era em que estamos vivendo. Eu creio que não somente eu, mas todos nós gostaríamos de estar
de estar vivendo naqueles dias ali, para estarmos indo à igreja, não é? Todas as noites para assistirmos os cultos, não é? Da abertura destes selos. Todos nós gostaríamos de estar ali, porém nós não estávamos lá, mas isso chegou também a nós. Então, se você entra no Espírito do Senhor, se torna uma pessoa espiritual, então você vai ver como Deus tratou com o profeta. Ele pregava sobre um selo nesta noite e ele dizia assim: eu não sei o que diz o próximo selo, mas no outro dia lá no quartinho, o anjo do Senhor descia, vinha e mostrava para ele o que aquele selo significava. Então, ali na abertura do primeiro selo, então aparece um cavalo branco, não é? E o que estava montado sobre ele tinha uma espada na sua mão e saiu como que para vencer, mais ou menos assim. Aí o irmão Branda pensava que aquele cavaleiro ali que apareceu ali, no cavalo branco, era Jesus Cristo. E é o que muitos teólogos ainda estão comendo isto. Mas o anjo mostrou para o profeta que aquele cavaleiro do cavalo branco simplesmente trocou de cavalo. Não trocou o cavaleiro, trocou de cavalo. Então, do cavalo branco ele passou para o cavalo preto, do cavalo preto ele passou para o cavalo baio, do cavalo baio ele passou para o cavalo vermelho e levou o nome de morte e saiu para matar. Então, aquele cavaleiro ali no cavalo branco, no primeiro selo, não era Jesus Cristo, não. Aquilo era o diabo, era Satanás, que veio para matar, para roubar e para destruir. Deus revelou isso para o nosso Elias, e Deus concedeu graça a ele, e graça a nós, que isso tem chegado até nós. Que Deus ajude a nossa fé. Então, todos nós sabemos que estamos vivendo na era de Laodiceia. Nunca haverá outra era além desta. Não pode haver. Assim, estamos vivendo na era de Laodiceia. E estes 7 selos que têm retido esse livro, que são um mistério para as pessoas, deveriam ser abertos neste dia. Foi isso que ele prometeu. Agora, não será nada fora da palavra, não será nada fora das Escrituras Sagradas, não é alguma coisa à parte. Tudo está dentro da própria Escritura, simplesmente como um segredo, não é? Porém, esse segredo tem sido revelado. Tem de permanecer sempre na palavra, porém a revelação é para revelar a verdade dela, o que ela é, para fazer isso se encaixar com o restante da Escritura. Então Deus indica que isso é a verdade. Estão vendo? Deus não necessita de nenhum intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Ele faz sua própria interpretação ao trazer a cumprimento as coisas que disse que aconteceriam. Como no princípio ele disse: haja luz, e houve luz. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Foi vindicado quando a luz apareceu. Agora, ele prometeu certas coisas nesses últimos dias na Escritura. Ora, ali estava. Assim é como Jesus foi o Filho de Deus. Ele prometeu enviá-lo. Quando ele esteve em seus dias aqui na terra, e o povo não pôde crer nele, ele disse: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Se não faço as obras de meu Pai, então não me creais. Porém, se não podeis crer em mim, crede nas obras que eu faço, porque elas testificam quem eu sou. Amém. Eu sempre digo
pela mensagem se conhece o mensageiro. É isso verdade? Pelos frutos se conhece a árvore, disse o Senhor Jesus, e pela mensagem se conhece o mensageiro. A mensagem de William Marion Branham não foi uma mensagem extra-bíblica, não foi uma mensagem à parte da Escritura, mas foi uma mensagem que está totalmente na Escritura. Uma mensagem clara, tão clara que só um cego, espiritualmente falando, não pode ver. Eu sempre digo, batismo em nome do Senhor Jesus, isso não é de William Branham, isso está na Bíblia. Porém, antes que a mensagem de William Branham chegasse, nós não podíamos ver também. Olhando ali, lendo Atos 2:38, mas o que será que significa isso? Não é isso verdade? E lendo as demais referências sobre batismo, nós não compreendíamos, porque Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente estava engolindo aquilo, né? Sendo batizados e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quando chegou a mensagem, aleluia, a nossa mente foi aberta. Deus mostrou para nós o Pai no Filho, o Filho no Pai, e qual é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, mas são os ofícios de uma única pessoa, que pode ser pai, pode ser esposo, e ele é também um filho. Então ele é pai, ele é filho e ele é um esposo, mas não é três pessoas. E o nome dele não é pai, não é filho e não é esposo, ele tem um nome. Wagner dos Santos, né? E etc. Estava tão claro, não estava? Tão claro na Bíblia. Mas Deus veio através de William Branham e mostrou isso para nós. Aleluia. Agora, amados, eu disse isso lá em Iretama, né? Lá em Pitanga. Se a mensagem de William Marion Branham não é o Elias de Malaquias 4 que viria para converter o coração dos filhos aos pais, eu fico com esta mensagem até que o Elias de Malaquias 4 chegue, porque tem que vir, é uma promessa. Mas claro que é, pela mensagem se conhece o mensageiro. Na era de Lutero, na Reforma, ora, sem dúvida, isso testificou quem ele era. Nos dias dos pentecostais, a restauração dos dons, o falar em línguas, expulsar demônios, e os dons, ora, isso testificou. Não houve gracejo acerca disso. As pessoas disseram, quando isso surgiu, eu li os livros sobre histórias do Pentecostes e disseram, isso não pode durar muito tempo, isso se extinguirá. Porém, ainda está ardendo. Amém. Por quê? É porque nunca se apagará isto. Deus disse que estaria ali. É aquela porção da palavra e não mais se poderia apagar isto. Então, quando a noiva estiver sendo chamada a sair, como se vai apagar isto? É a revelação da manifestação da palavra feita verdade. E nós estamos vivendo neste dia, louvado seja Deus, a revelação do mistério de si mesmo. Amém. Nós vamos parar aqui, se o Senhor permitir, continuaremos na próxima escola, ou então... Quantos têm essa mensagem do arrebatamento? Quantos têm? É da capa vermelha, ela veio lá das gravações da Voz de Deus. Não tem dela aí na estante, não?
Eu vou ver se eu acho algumas delas lá em casa. Vamos agradecer a Deus. Você está contente, você está feliz por ter o seu entendimento aberto e ter essa confiança de que, se não houver um céu para nós irmos, eu dizia para o meu concunhado, né? Ele era congregado mariano. Então eu dizia para ele assim: cunhado, se esse povo crente não for para o céu, para onde nós dois vamos? Se esse povo não for para o céu, para onde nós iremos? Então, se eu e você não pudermos estar no arrebatamento, eu pergunto, e as demais denominações? Grande Deus, obrigado, bom Pai, por esse alimento espiritual, por esta mesa farta, abundante, que o Senhor tem preparado para os seus filhos nesta manhã. Eu espero, ó Deus, que isso tenha descido ao coração de cada semente eleita, predestinada. E vamos voltar para os nossos lares, levando isso, Pai. E queremos meditarmos nisto, enquanto aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E esses dias, ó Pai, está se cumprindo. A Bíblia inteira, a palavra do Senhor tem se cumprido. Está simplesmente faltando o Senhor vir para nos arrebatar. Continue conosco, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.